Boa noite, gente. Hoje a gente vai dar início agora ao terceiro encontro do Grupo de Pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos. Obrigada pela presença de todos vocês. Hoje no nosso encontro a gente vai conversar um pouco, sobre as pesquisas que o nosso grupo realiza. Nós temos dois alunos de mestrado, duas alunas, a Gabriela e a Tamires, um aluno de doutorado, que é o Diego, e um aluno de iniciação científica, que é o Marcos. Vocês vão saber um pouquinho do que está sendo feito na pesquisa de cada um e as várias linhas que a gente tem seguido como estudos do nosso grupo. A gente estuda basicamente os esportes aquáticos e os efeitos que o treinamento ele tem em algumas variáveis que vão ser apresentadas aqui hoje. Além disso, a gente também estuda o monitoramento da carga de treinamento, que completam esses efeitos do treinamento, e a ideia é que a gente consiga atuar desde a iniciação esportiva ou as escolinhas até o alto rendimento. A gente tem essa preocupação da formação do atleta. Então, vocês vão ver, os estudos perpassam por esses vários níveis, desde a iniciação até o atleta de alto rendimento. Então, agora, para começar, vou chamar a Tamires, que vai apresentar a pesquisa dela de mestrado e, depois, dando seguimento, os demais membros do grupo vão apresentar também. Uma boa noite e que tenhamos um bom evento. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Tamires Cardoso. Eu sou estudante do mestrado aqui da UFRJ e também integrante do grupo de pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa do mestrado, que tem como título Motivos que levam à prática e ao abandono da natação em diferentes categorias competitivas. Bom, a minha apresentação ela será dividida em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o tema. A minha pesquisa ela será realizada com atletas brasileiros, então é importante a gente entender como funciona o processo de formação desse atleta aqui no nosso país. Na segunda etapa da minha apresentação, eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa, objetivos, metodologia detalhada e o andamento da pesquisa até agora. Bom, a natação ela é um esporte que traz diversos benefícios para a saúde e é muito comum, desde muito cedo, os pais colocarem seus filhos na natação justamente por todos os benefícios que o esporte oferece. E quando essa prática ela é realizada em clubes, é muito possível, muito provável que esse aluno entre na escolinha de natação e dê início à trajetória como atleta. Ser um atleta de natação no nosso país é um grande desafio, é uma modalidade que exige muito tempo de dedicação e nem sempre os clubes apresentam uma boa estrutura para esses atletas, então muitos atletas treinam em condições bem complicadas, às vezes em água fria, então nem para todo mundo as condições são ideais para treinamento. Mas o que leva o indivíduo a praticar a natação competitiva? Esse indivíduo ele precisa ter o que a gente chama de motivação para praticar algo. E essa motivação ela pode estar associada a diversos fatores. Eu trouxe aqui alguns fatores para a gente visualizar melhor. A autoafirmação, fazer novas amizades, adquirir bem-estar físico, pertencer a um grupo, aprender um novo esporte, ser um atleta, orgulhar a família para vencer. Então é a motivação que impulsiona o indivíduo a querer fazer alguma coisa, a praticar algum esporte. Mas ao longo dessa trajetória como atleta, podem existir alguns fatores que venham desmotivar esse atleta e, consequentemente, levá-lo ao abandono da modalidade. E esse abandono pode ser por pressão exagerada, por resultados, dificuldade de conciliar treino com os estudos, falta de divertimento, competições, dentre outros fatores. E o abandono, ele geralmente não surge por um único fator, mas por um conjunto de fatores físicos, sociais e também psicológicos. Aqui no nosso país existem diferenças bem nítidas entre homens e mulheres na natação. E eu trouxe uma tabela que eu peguei da CBDA para a gente conseguir visualizar melhor esses dados. A única categoria competitiva que nós temos mais mulheres do que homens é a categoria pré-mirim.
A partir do mirim, nós já temos menos mulheres do que homens na natação competitiva e esse número só vai reduzindo. No juvenil, a gente já tem uma diferença bem maior desses números. Então, aqui a gente já consegue perceber que as meninas vão abandonando a modalidade antes de atingir suas potencialidades como atleta, né? Existe um problema estrutural aqui no país e a gente precisa entender o motivo pelo qual existe essa evasão das meninas até de forma precoce na natação. O treinamento, ele por si só já é um processo longo. Quando a gente pensa em treinamento em longo prazo, a gente pensa mais ou menos em 10 anos, então leva tempo. Para as categorias de base, o ideal é que se faça um treinamento mais geral, com ênfase em educativos, mas não é o que acontece na maioria das vezes aqui no país. Desde cedo, os atletas são submetidos a altas cargas de treinamento. Isso é prejudicial para a formação do atleta. Muitas vezes o atleta chega a uma especialização precoce e acaba abandonando a modalidade cedo por conta dessas cargas exaustivas desde muito cedo. O treinador, muitas vezes, é visto como vilão, justamente por tornar o ambiente esportivo mais difícil. O atleta é prematuro e o treinador já exige que ele precisa ganhar, que ele precisa melhorar os tempos, vencer, quando, na verdade, o atleta precisaria treinar para vencer no alto rendimento, nas categorias mais velhas, né? No júnior, no sênior. O papel da família também é muito importante, mas também existem vários estudos que mostram que existe uma pressão também exagerada por resultados por parte dos familiares e é prejudicial também para o processo de formação desse atleta. A gente também precisa se atentar à gestão do esporte no país, porque não adianta a gente pensar no melhor planejamento, no melhor treinamento, se a gestão ainda não é adequada para o que a gente precisa. A pesquisa, ela foi motivada justamente porque, aparentemente, todo mundo sabe sobre os motivos que levam à prática e também ao abandono da modalidade, mas não existe nenhum estudo, eu pelo menos desconheço, estudos feitos aqui no Brasil que retrate de fato a realidade nacional. O que existem são estudos bem pontuais, com amostras mais reduzidas sobre o tema. E o estudo a gente espera que sirva como base futuramente para gestores e treinadores de clubes, para quem sabe futuramente revejam suas filosofias de trabalho. Bom, o objetivo principal do meu estudo é indicar os motivos que levam à prática e ao abandono da natação em diferentes estados do Brasil, sexos e categorias competitivas. Os objetivos específicos são comparar os motivos da prática e do abandono da natação competitiva em diferentes estados do Brasil, entre os sexos e entre as categorias competitivas. A amostra ela será constituída por aproximadamente 1.000 atletas de natação, de 5 diferentes categorias competitivas, que são petis, infantil, juvenil, júnior e sênior. A ideia é que participe 200 atletas de cada uma dessas categorias. O contato com a amostra está sendo feito através das redes sociais, principalmente Instagram. E esses atletas eles deverão ser federados e competir pelo menos campeonatos estaduais para poder fazer parte da amostra do estudo. Um instrumento de pesquisa são 2 questionários, um questionário para a prática e um questionário para o abandono. E os questionários estão sendo aplicados através do formulário Google. Logo na primeira página do questionário, o participante deverá ler o termo de consentimento e assentimento e deverá concordar em participar da pesquisa. Na segunda página do questionário, o participante deverá colocar suas informações pessoais, nome, categoria competitiva, estado que mora, e-mail para contato, nível competitivo. E o primeiro questionário que aparece é o questionário da prática, e nele tem 35 itens, e logo após o questionário da prática vem o questionário do abandono com 21 itens. Eu resolvi separar por grupos para facilitar o entendimento dos participantes na hora de responder, de preencher os questionários. Então, por exemplo, no grupo competição, tem todos os itens relacionados à competição.
Ah, porque eu gosto de competir, porque eu gosto de receber medalhas. Então, eu acredito que dessa forma facilite o entendimento na hora de preencher todo o questionário. Está sendo utilizada a escala tipo Likert, de 5 pontos. Aqui eu coloquei um exemplo de um item que tem no questionário do abandono, não gostar do treinador. Então, o participante ele deverá assinalar ou 1 para nada importante, 2 pouco importante, 3 importante, 4 muito importante ou 5 totalmente importante. Primeiro foi feito um estudo piloto, né, com uma amostra mais reduzida. E a partir desse estudo piloto, a gente conseguiu ver se precisava fazer algumas alterações no questionário para melhorar o entendimento dos participantes ou melhorar na hora de jogar para fazer a estatística. Eu fiz só uma pequena modificação. E para o estudo piloto, eu peguei 3 estados para serem amostras, que foram Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Eu achei mais fácil achar os participantes pelos contatos que eu tenho aqui no Sudeste. E para o estudo piloto, eu trouxe um resultado que eu peguei no Google Forms. Esse item é sobre o questionário da prática, que é receber medalhas e troféus. E aqui nesse gráfico a gente consegue perceber a distribuição das respostas. E é muito possível que nesse totalmente importante, que é o roxinho, que está com 33,3%, tenha sido respondido pela maior parte de atletas petis. E pouco importante, que está no 17,5%, provavelmente para os atletas mais velhos, que são atletas de júnior e sênior. As categorias mais novas, elas valorizam mais medalhas e troféus, né? Tanto que um atleta petis, se sai de uma competição e não recebeu uma medalha, às vezes é o fim do mundo, né? E isso não acontece tanto para os atletas mais velhos, que focam mais no desempenho mesmo, no melhorar os tempos. Nas competições da categoria petis, eles costumam premiar até o 6º, dependendo da competição, até o 8º lugar, justamente porque as crianças valorizam isso, receber medalhas, é muito importante na competição. E nas categorias a partir de infantil, que já tem campeonatos brasileiros, eles premiam 1º, 2º e 3º lugar, né? E para um atleta que é infantil, num campeonato brasileiro, é muito melhor você pegar uma final, né? Que é muito difícil. Então, eles não se ligam tanto. Claro que é importante, né? Ganhar medalhas e tudo, mas não é o foco principal. Aqui eu peguei um item do questionário do abandono, que é o treino ser excessivo, e aqui a gente já observa uma distribuição maior. É muito possível que tenha essa distribuição maior, porque desde muito cedo, inclusive os atletas que são da categoria petis, terem treinos excessivos. Então, não tem muita diferença entre as categorias, como no item anterior. O próximo passo será a análise estatística, e será feita uma análise descritiva, uma estatística descritiva, ordenados pela sua média o conjunto das respostas dos questionários por ordem de importância das categorias, para comparar os motivos da prática e do abandono da natação competitiva em diferentes estados do Brasil e também entre as categorias competitivas. Primeiro a gente vai fazer o teste de normalidade, depois a gente vai decidir se a gente vai fazer um teste paramétrico ou não paramétrico. A mesma coisa para comparar os motivos da prática e do abandono da natação competitiva entre os sexos. Primeiro a gente vai fazer um teste de normalidade e em seguida a gente vai decidir se a gente vai fazer um teste paramétrico ou não paramétrico. E para encerrar eu trouxe uma frase para a gente refletir. Só sabemos com exatidão quando sabemos pouco. À medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida. Pessoal, obrigada. Eu espero ter abordado tudo de maneira clara para vocês. E a partir de agora eu estou à disposição para responder possíveis perguntas e discutir um pouco sobre o tema. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou aluno aqui da graduação de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do grupo de pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos e atualmente bolsista de iniciação científica do professor Guilherme Tucha. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado
efeito da padronização dos critérios de observação e avaliação da técnica da braçada no nado crawl na confiabilidade inter e intra-avaliador. Esse trabalho é um trabalho que tem o fomento do PIBIC, do edital de 2020, mês de agosto. Bom, para iniciar esse trabalho, vou começar com a introdução. A técnica na natação ela é influenciada por uma interação de diversos fatores, como o tamanho, a envergadura do indivíduo, a mobilidade articular desse indivíduo e também o controle motor que a tarefa demanda. Por causa disso, os procedimentos avaliativos são de fundamental importância para que o processo de aprendizagem ocorra. Esse processo avaliativo, na prática, se dá a partir da observação feita pelo profissional, que irá avaliar a técnica desse nadador, e aí, a partir disso, irá dar os feedbacks necessários para as possíveis correções que venham a acontecer. Na literatura, a gente percebe uma variada gama de listas de avaliação que são interessantes, são ferramentas interessantes e que podem ajudar nesse processo de aprendizagem. Essas listas elas precisam ter uma objetividade, uma validade e precisam ser de fácil utilização pelo profissional, além de atenderem a algum nível de confiabilidade. A confiabilidade nada mais é do que uma situação onde a avaliação deverá apresentar resultados semelhantes em ocasiões distintas, sem que haja interferência no objeto de estudo. Na prática, o que a gente percebe é que esses critérios de avaliação que os profissionais têm, eles são um pouco abstratos, eles não são objetivos o suficiente para que a gente consiga ter um processo de ensino-aprendizagem linear, né? Parece que haver uma maior confiabilidade intra-avaliador em professores que possuem conhecimento e experiências maiores, né? E, na prática, isso é ruim porque o aluno tem contato com diversos profissionais e se esses profissionais que integram o processo de ensino-aprendizagem não tiverem critérios de avaliação bem estruturados e objetivos, esse processo pode ter alguns problemas. Dito isso, o objetivo desse trabalho é testar o efeito da padronização dos critérios de observação e avaliação na técnica da braçada do nado de crawl, na confiabilidade intra e interavaliador. A metodologia consistiu em 2 professores de natação e 2 treinadores de natação que foram considerados avaliadores, e esses avaliadores avaliaram 44 nadadores em idade entre 9 a 14 anos, que seria a idade da aprendizagem dos nados. O comportamento da braçada foi avaliado por meio de vídeo, e esse vídeo foi através de um percurso de 25 metros, onde nos 10 metros centrais ocorreu essa filmagem com câmeras submersa e fora d'água, nos planos frontal e lateral, para que a gente pudesse verificar a braçada desses nadadores. Durante esses 10 metros centrais, foi orientado que eles não realizassem a respiração lateral, justamente para não ter nenhuma alteração do movimento da braçada. Essa aqui é a lista de verificação que a gente utilizou. Ela está um pouco pequena para vocês poderem ler daí, mas eu vou auxiliar aqui para vocês com a ajuda do celular. Tem 5 perguntas, cada pergunta com 4 descritores de movimento, que seriam como que esse nadador está realizando a fase. A primeira pergunta é qual a direção quando a mão entra na água. A segunda, como o cotovelo está posicionado na fase de agarre, justamente no início entre a transição da fase aérea para a fase submersa. Como a mão está posicionada no início da fase da puxada até a final da fase do empurrão, que é justamente toda essa parte submersa do nado, da braçada, perdão.
A quarta, como é a trajetória da mão ao longo da finalização dessa fase do empurrão. E, por fim, como é o ângulo do cotovelo ao longo da recuperação do braço. Bom, esse é um vídeo que vai exemplificar para vocês a forma como foi feita a avaliação. Nós temos 4 imagens, certo? Em cada uma das imagens um plano, ou submerso ou na superfície da água. E aí o avaliador tinha essas 4 imagens para poder fazer a avaliação do nado. O nosso trabalho consistiu em 3 etapas, né? A primeira foi a intervenção para essa padronização dos critérios. A gente utilizou videoaulas, no total de 3, explicando os critérios de observação, de avaliação, a técnica do nado, justamente para tentar padronizar esses critérios utilizados pelos avaliadores. Após isso, a gente partiu para a segunda etapa, a concordância interavaliadores, no qual os avaliadores receberam por e-mail os vídeos dos 44 nadadores com as fichas de avaliação para realizar esse procedimento. Um mês após a conclusão da segunda etapa, a gente partiu para a terceira etapa, que seria a concordância intraavaliador. Novamente, os mesmos avaliadores receberam os vídeos e as fichas de avaliação para que essa etapa fosse cumprida. Foi utilizado o teste estatístico capa de flash para a etapa 2 e 3 do estudo e foram utilizados em intervalos de concordância segundo Landis e Koch, que seria de 0 até 0,2 pequeno, 0,2 a 0,4 baixa, 0,4 a 0,6 moderado, 0,6 a 0,8 considerável e 0,8 até 1,0 praticamente perfeito. Os resultados, a gente tem aqui os resultados da etapa interavaliador, na qual nós temos para a questão 1 um coeficiente pequeno, um coeficiente baixo. Para a questão número 2, um coeficiente pequeno. Questão número 3, coeficiente pequeno novamente. A questão número 4, ela não teve não foi estatisticamente significativa. E a questão número 5 teve como coeficiente pequeno. Em relação aos resultados intraavaliador, nós tivemos que o avaliador A, que foi professor, teve confiabilidade moderada nas questões 1 e 5, que está relacionada à parte de qual é a direção da mão quando entra na água e como que é o ângulo do cotovelo quando esse braço sai. O avaliador B, que foi considerado como treinador, teve confiabilidade considerável nas questões 1, 3 e 5. As mesmas questões do avaliador anterior, só que com a adição da terceira, que seria como a mão está posicionada no início da fase da puxada até o final da fase do empurrão. O avaliador C, que foi um treinador, teve confiabilidade praticamente perfeita nas questões 1, 3 e 4. A questão 4, recapitulando, como é a trajetória da mão ao longo da finalização da fase do empurrão. E o avaliador D, que foi considerado como professor, confiabilidade considerável na questão 2, que é como o cotovelo está posicionado na fase de agarre. Bom, a partir dos resultados expostos, a confiabilidade interavaliador, com valores variando entre pequeno e baixo, foi aquém do esperado, justamente pela proposta dessa padronização dos critérios. No início do estudo, a nossa hipótese era que, com essa padronização, esse nível de confiabilidade seria maior do que foi registrado. A confiabilidade intraavaliador variou bastante entre os avaliadores, sendo os treinadores com maior nível de confiabilidade. Parece que a forma como a intervenção foi feita, né, através das videoaulas utilizadas, não contribuiu com o aumento da confiabilidade. E também, em relação à literatura, há resultados próximos ao que a gente conseguiu, verificou no estudo, porém com algumas ressalvas para a realização da comparação entre eles.
Aqui eu apresento 3 trabalhos, um trabalho de Wieser e colaboradores em 2016, que encontrou confiabilidade interavaliador próximo ao do estudo. Porém, diferente do nosso estudo que realizou a avaliação da técnica da abraçada do nado do crawl, eles avaliaram a adaptação ao meio aquático. E também os avaliadores utilizados na pesquisa foram os que ministraram as atividades com o grupo, com a amostra. Então, os avaliadores ministraram e depois avaliaram essa amostra, o que pode ter dado alguma interferência nesse resultado. Já Madureira e colaboradores e Corazzi e colaboradores encontraram níveis mais significativos do que o atual trabalho. Isso porque ambos os grupos de autores, eles utilizavam uma ficha de verificação que só continha erros ou a execução ou não execução do movimento, o que, de certa forma, facilita a avaliação, porque você tem menos descritores de movimento para avaliar. Você só precisaria assinalar na ficha se ocorreu ou não ocorreu, ou se houve erro. Além disso, Corazzi e colaboradores, na etapa intra-avaliador, realizaram essa segunda avaliação 6 dias após a primeira, e os avaliadores puderam ficar à beira da piscina observando os nadadores, ou seja, o plano de observação que esses avaliadores tiveram pode ter sido maior do que os avaliadores do nosso estudo. Por fim, outras questões, como o plano de observação que foi comentado, a ficha de avaliação utilizada, que também vai interferir, e o conhecimento e experiência dos avaliadores, ou seja, se ele é um profissional que só tem a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado ou especialização na área, além da experiência, se ele é um treinador de categorias mais jovens ou mais velhas, podem fazer com que os níveis de confiabilidade sejam distintos entre os estudos da literatura. Concluindo a minha apresentação, a intervenção realizada não surtiu efeito na concordância intra- e interavaliador. Os resultados estão próximos da literatura, mas só que foram aquém do esperado pelo nosso grupo. E apesar das discussões levantadas pelas videoaulas, parece que os critérios de avaliação e a experiência desses avaliadores foram mais preponderantes durante a observação e a avaliação deles. Aqui estão as referências do meu trabalho. Muito obrigado pela atenção. Agora eu fico com as dúvidas e comentários de vocês. Boa noite, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Reis. Eu também, como todos nós, sou integrante do grupo de pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos, e hoje o tema da minha apresentação é o nado atado. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sempre fui atleta de natação a minha vida toda, e por isso que eu tenho essa motivação de continuar estudando os esportes aquáticos, principalmente a natação agora no meu mestrado. E já falei que eu sou orientada pelo professor Guilherme, não falei, mas estou falando agora. Sou orientada pelo professor Guilherme Tucher. Faço mestrado, estou no meu primeiro ano de mestrado aqui no UFRJ. Também faço pós-graduação em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico pela Estácio. E a minha linha de pesquisa é treinamento físico esportivo voltado para esportes aquáticos. Então, a minha apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, mais para vocês entenderem por que eu vou falar do nado atado e também saber o que eu estou estudando. E o foco principal é falar sobre o nado atado, principalmente a parte prática, como utiliza, porque a gente percebe que falta esse conhecimento, né? E quando a gente pegou o nado atado para utilizar, a gente ficou um pouco perdido. Então, vou fazer uma contextualização sobre o nado atado, seguido por uma explicação do equipamento, o software para aquisição de dados, calibração, montagem do equipamento. E, por fim, vou falar de algumas dificuldades que a gente teve nesses nossos encontros de testagem e também um pouquinho sobre a visita técnica que a gente fez à USP de Ribeirão, que também tem a ver com o nado atado. Ok, então, o meu projeto de mestrado, ele é baseado na potencialização pós-ativação, que a gente chama de PPA, que basicamente é uma melhora temporária na força muscular após uma contração recente. Então, tem que ter
relacionado a algo que aconteceu logo antes, certo? E isso, no caso, seria a atividade condicionante, que ela consiste em exercícios de intensidade submáxima ou máxima, que tem que ser específicos para a modalidade, que no nosso caso é um tiro de nado crawl. E outro ponto importante para a performance é a periodização, que ela visa o alcance do pico de performance por meio do desenvolvimento de diversas variáveis energéticas que vão ser específicas para cada tipo de prova. E a gente acredita que, como cada fase da periodização ela visa em desenvolver algumas capacidades específicas, a gente acredita que talvez seja possível que o PPA se manifeste de maneiras diferentes em cada fase da periodização. E isso nos traz do questionamento de se existe relação entre essa fase de treinamento e o efeito de PPA. E no caso a gente acredita que sim, porque na fase específica da periodização e principalmente na fase de competição, elas fornecem um ambiente propício para o desenvolvimento de força e potência, que são coisas que têm a ver com o desenvolvimento do PPA. Já na fase de desenvolvimento geral, o foco acaba sendo mais para a parte do desenvolvimento aeróbico, então a gente acredita que o efeito de PPA seja menor por causa disso. Então, o objetivo da minha pesquisa é analisar a influência do PPA e da periodização juntos na performance da natação. E uma forma de medir a performance na natação é por meio das forças propulsivas que o atleta consegue exercer dentro da água. E uma forma de medir isso é pelo nado atado, que no caso seria uma forma em que o atleta ele nada amarrado a esses cabos, dá para ver aqui, que eles são inextensíveis. Então não tem deslocamento, não tem deformação nem nada. E esses cabos são presos a uma cela de carga, que é aquela segunda foto ali em cima, e ela vai captar essas forças propulsivas em tempo real, enquanto o atleta nada, e envia direto para um computador, onde a gente faz a aquisição dos dados e, posteriormente, as análises. E uma coisa importante é a gente não confundir, às vezes até quando a gente joga na internet, o nado atado aparece os elásticos, e não é isso que a gente está estudando. Os elásticos, você nada contra a resistência do elástico e tem ali uma deformação, então é muito utilizado para fazer treinamento de força dentro da água e também quando você tem uma disponibilidade menor de espaço, uma piscina menor, você acaba usando o elástico também, e isso cresceu bastante durante a pandemia. Então não é esse que a gente está estudando, o que a gente está estudando é o outro, que é para medir a força, não é treinamento de força, é para medir a força e com cabos inextensíveis, então só para vocês terem bem claro a diferença de um para o outro. E o nado atado, ele não só pode ser utilizado para analisar as forças propulsivas, como também pode ser utilizado para fazer análise da capacidade aeróbica e anaeróbica, só que o nosso grupo no momento não está pesquisando essa área, a gente está focado na parte das forças propulsivas. E a gente também pode utilizar o nado atado para analisar a técnica de nado e como também a simetria, né, do nado. Então eu trouxe esse gráfico aqui de Barbosa, de 2011. Aqui não sei se dá para enxergar aqui, mas ele explicou que dá para enxergar os números? Dá. Os picos em número 1 são correspondentes à braçada mais forte e os picos em número 2 são correspondentes à braçada mais fraca. Então isso aqui a gente pode ver claramente a assimetria do nado do atleta. Ok? E a velocidade, ela é muito importante, né, obviamente, na performance do atleta e ela depende da produção de força propulsiva e do arrasto, que no caso ali thrust force é a força propulsiva e drag force para trás é a força de arrasto. Então, como a velocidade, ela depende, é importante a gente entender o que acontece com essas forças para a gente saber quais são os determinantes da performance de um atleta, certo? Então, quando a gente vai fazer uma análise, qualquer tipo de análise na piscina, é muito mais complexo por ser um ambiente aquático. Então, qualquer análise fora da piscina vai ser bem mais fácil de fazer. Porém, o nado atado ele se mostrou ser um método confiável
e válido, né, de acordo com as pesquisas, porque ele é capaz de medir a força máxima que o atleta produz dentro da água. E essa força máxima, ela, em teoria, ela é a quantidade de força propulsiva que o atleta precisa exercer para ele superar essa resistência da água em alta velocidade, que no caso é o arrasto. Então, por isso que o nado adaptado ele é bem confiável para fazer esse tipo de análise. Então, agora seguindo para a parte prática da apresentação, como o nado adaptado ele chegou recentemente no nosso grupo, a gente não sabia mexer, então a gente teve que fazer diversos encontros para aprender a utilizar. E essa primeira foto é o nosso primeiro encontro tentando conhecer um pouco mais sobre o software, que é o N2000, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Aqui a gente tem alguns integrantes do grupo. Segunda foto são os testes com nós, né, os integrantes do grupo de pesquisa. E o último já somos nós lá no Fluminense, quando a gente já conseguiu levar o equipamento para testar com atletas, mesmo do clube. Então, o equipamento que a gente está utilizando é da Cefise, tá? Ele veio dessa forma, numa maleta nesse tubo preto. Na maleta tem os equipamentos, né? Tem o sistema de aquisição de dados, a célula de carga, os mosquetões, as catracas, vieram também esses flutuadores azuis. E no tubo veio a haste, né, que vai segurar a célula de carga e também o suporte de fixação para a célula de carga e também a haste com os cabos inextensíveis. Aqui eu botei para vocês a interface do sistema de aquisição de dados, que é o N2000. Não vou entrar muito em detalhe porque a Cefise ela oferece um manual de como fazer a utilização desses dados, a utilização do software. Mas basicamente ele funciona assim. A gente conecta, né, ele no computador e aí ali embaixo é o atleta nadando e aí a célula de carga capta as medidas de forças, manda para o computador e ele faz uma curva em tempo real. Então assim, é muito legal porque ele está nadando e você vai vendo as curvas que vão sendo feitas. E aí posteriormente, quando você exporta os dados, e aqui eu já tinha botado no Excel, né, a gente obtém um gráfico parecido com esse, que é um gráfico de força-tempo. Certo? Mas antes disso tudo, né, antes de botar o atleta na água e botar o equipamento para funcionar, a gente tem que fazer a calibração, que você faz uma vez, se eu não me engano, a gente fez uma vez a calibração e ficou no computador, que é basicamente dizer para o software o que é uma carga zero e o que é uma carga específica que a gente quer que ele reconheça. E aí com isso ele vai reconhecer as medidas de força que a gente vai aplicar. E aí, basicamente, você abre a interface do aplicativo, vai em configurações, faz alguns ajustes naquela área ali e depois a gente faz a calibração embaixo, que vai ser... tem um manual para isso também e ele te diz certinho a hora de você botar a carga zero e a hora de você aplicar a carga. E para a gente fazer essa calibração, a gente teve que inventar um improviso também, porque a célula de carga precisa ficar naquela posição. Então, ela precisa ficar aqui para baixo para a gente poder pendurar o peso aqui. E ainda bem que o Guilherme tinha trago vários ganchos e mosquetões. E a gente conseguiu pendurar aquela carga ali para a gente fazer a calibração. Então, e aqui é a célula de carga com o sistema de aquisição embaixo. Já seguindo agora para a montagem, na primeira foto a gente tem o bloco que a gente amarra... Usa aquelas catracas e as faixas para amarrar a haste de fixação da célula de carga. Então, ali na terceira foto você já pode ver ela amarrada para frente, como é que fica a posição dela. E uma coisa muito importante é que ela tem que ficar extremamente bem fixa no bloco, porque na primeira vez que a gente foi utilizar, o nadador, a piscina é funda, então ele foi colocar o cinto e aí mexeu um pouquinho e aí a célula de carga já saiu da posição, caiu tudo dentro da piscina. E o que acontece? Primeira coisa que o cara que vendeu o equipamento pra gente falou foi que não podia molhar a célula de carga de jeito nenhum. E no primeiro dia a gente mergulhou ela dentro d'água. Então foi aquele desespero de achar que a gente tinha quebrado a célula de carga, acabado o equipamento. E, enfim, aí a gente parou os testes, né, retirou tudo, tentou secar a célula de carga como possível. E graças a Deus não deu problema, foi só aquilo mesmo. E, enfim, aí a gente pensou até em começar, deixa eu voltar aqui,
a embalar ela no plástico sulfilme, que a gente só tinha colocado saco plástico e isso não tinha adiantado de nada. Ok. Enfim, e aí na parte aqui, na segunda foto, a gente tem os dois flutuadores, a gente coloca eles na extremidade para que aquilo tudo possa ficar na superfície. Embaixo, os dois mosquetões vão prender na célula de carga, ali na última foto, e o cinto vai na cintura do atleta. O protocolo que a gente usa é o protocolo de 30 segundos nado crawl em esforço máximo, porque ele se equivale ao teste a uma prova de 50 metros crawl. Pelo tempo, os estudos dizem que eles são equivalentes. Então, esse é um vídeo do protocolo. Então, a gente pede para o atleta começar a nadar numa intensidade normal, até que a gente dá o sinal, e aí começa a nadar em esforço máximo. E a gente instrui ele a não tentar distribuir os 30 segundos, né, a intensidade pelos 30 segundos. Ele tem que nadar esforço máximo desde o início, justamente para que a gente possa ver o índice de fadiga, né, como é que ele se comporta nesses 30 segundos. E claramente dá para ver que teve uma fadiga bem forte aqui, justamente pela falta de treinamento. Enfim, aí quando termina os 30 segundos, a gente dá o sinal e termina o teste. É basicamente isso. Tem outros protocolos que são utilizados também para outros propósitos. Uma coisa que eu queria falar aqui é que eu acredito, pela minha pouca vida como pesquisadora, eu acho que é uma coisa muito importante a gente tentar utilizar, testar os equipamentos e os protocolos que a gente vai utilizar para justamente ter a sensação de como aquilo funciona. Até porque quando você vai aplicar isso com outros atletas, eles podem ter dúvidas, preocupações ou qualquer tipo de pergunta que vai ser muito útil se você souber responder porque você já utilizou o equipamento. Então, algumas dificuldades que a gente teve, né? Já falei no primeiro dia que a célula de carga foi para o fundo da piscina. E no segundo dia a gente voltou, os ânimos um pouco abalados, mas a gente voltou e aí a gente fez tudo direitinho, organizou tudo. Na hora de ligar o equipamento, a gente esqueceu que tinha que mudar a voltagem, porque tinha que mudar a voltagem de acordo com o local, a fonte, mudar a voltagem da fonte. Então, aí a gente esqueceu de fazer isso e o que aconteceu? Queimou o equipamento. Não queimou o equipamento, a gente achou que tivesse queimado o equipamento, mas queimou a fonte, saiu cheiro de fumaça, foi horrível. A gente achou que tivesse estragado tudo de novo. Enfim, abortamos missão. E aí, para o terceiro dia, a gente já veio preparado com uma fonte bivolt, que não ia dar problema de jeito nenhum. Então, enfim, alguns empecilhos que podem acontecer, a gente teve que fazer 3 encontros para conseguir começar a usar o equipamento. Ok. Então, um pouquinho sobre a visita que a gente fez à USP, né? Como a gente ainda tem muito a aprender sobre o nado atado, o professor Marcelo Papote, que é da USP de Ribeirão Preto, a gente foi conhecer o laboratório dele, os estudantes de pós-graduação também estavam lá para nos apresentar o laboratório. E a gente aprendeu bastante sobre o nado atado. Essa foto aqui embaixo, acho que está meio pequena, é o sistema de nado atado que eles utilizam, um pouco diferente do nosso, mas faz a mesma coisa, então foi bem interessante para aprender como eles trabalham. E eles também explicaram, né, e mostraram diversos outros projetos que acontecem no laboratório, então acho que foi uma experiência muito legal para o grupo. Então, para finalizar, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que em qualquer estudo prático, né, que envolva pessoas, equipamentos, né, qualquer estudo prático, tem que ter um bom planejamento, porque qualquer empecilho ou problema pode acontecer, ou quase certo que vai acontecer. Então, tem que ter um planejamento muito bom para que isso não atrase as suas datas com relação à sua pesquisa. E outra coisa também que eu acho bem legal é você sempre tentar buscar conhecimento em outros laboratórios, outros professores, né, pesquisadores, porque isso vai ajudar a abrir os seus olhos para a sua pesquisa e vai melhorar o seu trabalho no final das contas também. Queria agradecer a presença de todos, principalmente do grupo de pesquisa, por estar sempre ajudando nos projetos. E deixei meu e-mail para quem quiser entrar em contato depois e estou aberta a perguntas. Olá, meu nome é Ronan Raposo. Eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, que tem como tema Trajetória de Formação Esportiva dos Nadadores Brasileiros Finalistas em Campeonatos Nacionais Absolutos
nas provas de 50 metros, 100 metros e 200 metros nado livre. É uma pesquisa que é orientada pelo professor Guilherme Tucher e tem a professora Francine Nogueira como co-orientadora. Nessa apresentação, eu vou falar sobre a importância do estudo e apresentar os objetivos do estudo. Em segundo momento, os aspectos da metodologia. Vou apresentar alguns dos resultados que nós conseguimos alcançar por meio da pesquisa e os benefícios esperados. Esse estudo ele se justifica por existirem poucos estudos com atletas que alcançaram o desempenho superior na modalidade de natação, e nesse sentido, conhecer como foi a trajetória de formação esportiva desses atletas que alcançaram esse desempenho superior pode ser importante para poder estabelecer referências para o desenvolvimento do treinamento em longo prazo na natação, tendo em vista que a minha linha de pesquisa é em treinamento em longo prazo na natação. Dessa maneira, o objetivo geral dessa pesquisa é descrever a trajetória de formação esportiva dos nadadores brasileiros que foram finalistas em campeonatos nacionais absolutos nas provas de 50 metros, 100 metros e 200 metros nado livre entre os anos de 2015 e 2019. Para alcançar esse objetivo, nós seguimos a seguinte metodologia. Adotamos como critérios de inclusão dessa pesquisa nadadores brasileiros que foram finalistas em campeonatos nacionais absolutos nas provas 50, 100 e 200 metros nado livre entre os anos de 2015 e 2019. Para conhecer quem foram esses atletas, nós consultamos o site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, lá na aba Eventos e Resultados. Analisamos 60 provas. Isso porque são 6 provas por campeonato nacional absoluto. 50, 100 e 200 metros livre, masculino e feminino. 6 provas por campeonato, sendo que são 2 campeonatos nacionais absolutos por ano. Troféu José Finkel e Troféu Maria Lenk. Em total de 5 anos, chegamos ao total de 60 provas analisadas. O quantitativo amostral apto a participar dessa pesquisa foram 36 mulheres e 49 homens, sendo que 10 mulheres responderam, participaram da pesquisa, e 14 homens foram voluntários a participar da pesquisa, totalizando 24 participantes. Esses participantes receberam um instrumento de pesquisa, que é um questionário recordatório, em que esses atletas deverão recordar e indicar alguns momentos da sua trajetória de formação esportiva. Esse questionário é o Sports Participation History Questionnaire, que já foi utilizado na literatura por outros autores, como Rogers em 2004, Hard em 2007 e Ford em 2009. Esse questionário ele foi idealizado para outros esportes, não necessariamente para a natação. Então, nós tivemos que realizar uma adaptação desse questionário. Após a adaptação desse questionário para a modalidade de natação, nós passamos esse questionário para os participantes, para a amostra participantes. Esse formulário foi transcrito no formulário Google e nós distribuímos o link para os participantes. A estrutura do questionário, ele apresenta 5 sessões: a identificação do participante, a iniciação em atividades aquáticas, a terceira sessão, competição de natação, a quarta sessão, participação em atividades relacionadas à natação, e a quinta sessão, participação em outras atividades físicas e esportivas. As medidas desse questionário, por meio desse questionário, nós conseguimos medir a carga horária de atividades em horas acumuladas. E quais são essas atividades que nós conseguimos realizar essas horas acumuladas, contabilizar essas horas acumuladas? Foi treinamento supervisionado, caracterizando um pouco dessas atividades. O treinamento supervisionado, que o atleta realiza, supervisionado pelo treinador, em ambiente aquático, com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo. A prática individual, que é individual, realizada também em ambiente aquático, com o objetivo de melhorar as habilidades aquáticas e os fundamentos dos nados. A prática recreativa, em que esse atleta ele pode realizar de forma individual ou coletiva, com o objetivo de diversão e prazer. E também a prática competitiva, que são as competições esportivas, que é organizada por federação ou confederação, com o objetivo de vencer. A carga horária das atividades, né, que são as medidas que nós contabilizamos
por meio do instrumento de pesquisa, foram somadas as horas acumuladas semanais dessa atividade e também contabilizada a quantidade de meses por ano. Então, nós conseguimos quantificar a quantidade de hora semanal e a quantidade de meses por ano de treinamento supervisionado, prática individual e prática recreativa. Conseguimos também quantificar a quantidade de competições e provas que eles disputaram durante seu processo de formação esportiva, durante a sua trajetória de formação esportiva. Então, como se trata de trajetória de formação esportiva, nós chegamos a essa pergunta: como foram as atividades dos atletas em diferentes momentos da formação esportiva? E esses diferentes momentos da formação esportiva, nós decidimos realizar a separação por categorias competitivas. Então, existem algumas categorias competitivas que é pré-mirim, mirim, petis, infantil, juvenil, júnior e sênior. Então, nós conseguimos realizar todas essas medidas e essa análise por meio das categorias competitivas. Então, apresentando agora alguns resultados dessa pesquisa, nós temos aqui a categoria pré-mirim, o treinamento supervisionado na categoria pré-mirim, que vai até 8 anos de idade. Antes disso, eu gostaria de explicar a forma que nós conseguimos separar, né, então agrupar essa quantidade de carga horária semanal. Nós separamos por sem atividade, agrupamos de 1 a 4 horas semanal, de 5 a 9 horas semanal, de 10 a 14 horas semanal, de 15 a 18 horas semanal ou mais de 18 horas de carga horária semanal. Nesse caso, do treinamento supervisionado. Mas também nós conseguimos contabilizar prática individual e também prática recreativa. Então, apresentando agora um pouco dos resultados, toda essa parte do quadro aqui, em que está pintado de azul, significa que foi a moda, ou seja, a resposta com uma maior incidência o item com maior incidência de resposta pelos atletas participantes. Então, na categoria pré-mirim, a gente consegue observar que uma grande quantidade ainda não tinha iniciado a prática do treinamento supervisionado, que é aquela atividade que o atleta faz supervisionada pelo treinador em ambiente aquático com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo. Então, tivemos uma grande quantidade de atletas que ainda não tinham iniciado o treinamento supervisionado e uma grande quantidade de atleta, que são 9 atletas, com uma carga horária mínima em treinamento supervisionado, que é de 1 a 4 horas semanal. E aqui, em meses por ano, nós vemos uma grande quantidade de atletas que não haviam iniciado ainda, né, atividade em treinamento supervisionado, e uma grande quantidade de atletas que treinaram até 6 meses, de 1 até 6 meses de treinamento supervisionado, ou seja, eles não deram uma continuidade no treinamento na categoria pré-mirim. Eles iniciavam, em alguma parte do ano eles tinham esse treinamento, mas não tinha uma continuidade durante todo o ano. Já na categoria mirim, nós temos a moda do treinamento supervisionado em carga horária semanal de 5 a 9 horas semanal, que representa 41% desses participantes. E meses por ano, de 7 a 9 meses por ano, a maioria dos respondentes indicaram que eles participavam de 7 a 9 meses por ano do treinamento supervisionado. Um aumento já dessa carga horária e nesses meses na quantidade de meses por ano do treinamento supervisionado. Isso na categoria mirim. Na categoria petis, todos os atletas que foram finalistas em campeonatos nacionais absolutos, eles já tinham iniciado o treinamento supervisionado na categoria petis, que é uma categoria que vai de 11 a 12 anos de idade. Então, a gente vê que nenhum atleta ficou sem realizar essa atividade do treinamento supervisionado na categoria petis e nenhum atleta deixou de realizar o treinamento supervisionado também durante a categoria petis. Mas nós temos aqui a moda, né, os atletas indicaram que eles participavam de 5 a 9 horas semanal de treinamento supervisionado. E a moda de meses por ano também já foi de 10 a 12 meses por ano, 12 atletas representando 50% da amostra
que participou dessa pesquisa. Já na categoria infantil, que é uma categoria de 13 e 14 anos, a gente consegue observar que a moda da carga horária de treinamento supervisionado está de 10 a 14 horas semanal. E a moda de meses por ano está em 10 e 12 meses por ano, que representa 18 atletas, que representa 75% dos participantes, que treinaram de 10 a 12 meses por ano. Isso na categoria infantil, a gente consegue observar também que já existe uma maior quantidade de carga horária semanal e, a partir de agora, creio que, a partir de Petis, na verdade, os atletas já treinavam de 10 a 12 meses por ano, ou seja, uma continuidade do treinamento dentro daquela categoria. Na categoria juvenil, nós conseguimos observar alguns atletas que já chegaram na carga máxima de hora semanal e treinamento supervisionado, que seria mais de 18 horas de treinamento por semana. No caso da categoria juvenil, 5 atletas já realizavam essa carga horária máxima de treinamento supervisionado. Entretanto, a moda nessa categoria de carga horária em treinamento supervisionado ainda é de 10 a 14 horas semanal, o que representa 37% da amostra que participou da pesquisa. E, em quantidade de meses por ano, grande quantidade do atleta, a maioria, realizando esse treinamento supervisionado de 10 a 12 meses por ano. 20 atletas, o que representa 83% da amostra participante. Conseguimos também ver aqui a aparição, né, de mais de 8 horas, mais de 18 horas semanal, alguns atletas já participando do treinamento supervisionado por mais de 18 horas semanal. Já na categoria júnior, a partir de agora, a categoria júnior e a categoria sênior, a gente vai observar que a maioria dos atletas, a moda das respostas aqui, também está em mais de 18 horas semanal e de 10 a 12 meses por ano de treinamento supervisionado. A gente consegue observar, obviamente, um aumento da carga horária e dos meses por ano, desde lá da pré-mirim até aqui a categoria júnior e, consequentemente, também a categoria sênior. Então, grande quantidade dos atletas treinando por mais de 18 horas semanal. 12 atletas responderam, né, à moda, o que representa 50% dos atletas treinando essa quantidade de hora semanal. E 21 atletas, o que representa 87% dos atletas respondentes, treinando de 10 a 12 meses por ano, nessa categoria. Categoria sênior também, uma grande quantidade de atletas treinando mais de 18 horas semanal, um acréscimo de 3 atletas em relação ao que a gente observou na categoria júnior, ou seja, 15 atletas treinando de mais de 18 horas semanal e 21 atletas, que representam 87% da amostra, também treinando de 10 a 12 meses por ano. A gente conseguiu observar, então, que existe um acréscimo, obviamente, nessa carga horária semanal e nos meses por ano em que esses atletas realizaram o treinamento supervisionado durante a trajetória de formação esportiva. Esse tipo de análise a gente consegue também realizar de forma separada. Isso aqui a gente realizou essa análise tanto masculino quanto para feminino, mas nós podemos conseguir fazer essa análise de forma separada, apenas masculino, apenas feminino. Podemos também diferenciar o treinamento dos atletas que tiveram o melhor desempenho. Mais à frente a gente vai ver que a gente conseguiu separar esses atletas por desempenho esportivo. Então a gente consegue realizar essa análise por atletas que tiveram diferentes desempenhos, os melhores desempenhos com os atletas que tiveram os piores desempenhos, para ver se existe alguma diferença também em relação ao treinamento supervisionado. E nós conseguimos também, podemos conseguir também realizar esse tipo detalhado de treinamento supervisionado, que nós conseguimos realizar no treinamento supervisionado, de carga horária semanal e mês por ano, em outras atividades, que são aquelas atividades, a prática individual, que eu caracterizei ali inicialmente, e também a prática recreativa.
Em relação à prática recreativa, para essa apresentação, eu criei esse gráfico que ele fala sobre a carga horária de prática recreativa em anos anteriores à primeira competição organizada por federação e confederação. Então, em relação à prática recreativa, nós fizemos uma análise dos 3 anos anteriores à primeira competição organizada por federação e confederação. Então, aqui é o ano anterior à primeira competição, 2 anos antes à primeira competição e 3 anos antes à primeira competição. Isso é importante avaliar, porque a gente acredita numa hipótese de uma possível influência na vivência em prática recreativa desses atletas para aquisição e habilidades aquáticas fundamentais, habilidades motoras aquáticas fundamentais. Então, nós conseguimos observar que quanto mais se aproxima do ano da primeira competição, houve uma diminuição dos atletas que não realizaram a prática recreativa. Ou seja, 3 anos antes, 2 anos antes, 1 ano antes. Existe uma diminuição. Essa barra aqui representa os atletas que não realizaram a prática recreativa. Então, uma diminuição dos atletas que não realizaram a prática recreativa à medida que se aproximavam do primeiro ano, do ano da primeira competição que foi organizada por federação e confederação. Em contrapartida, a gente consegue observar aqui nessa barra, que representa de 1 a 3 horas de prática recreativa, um aumento dessa prática em relação ao ano da primeira competição. Existe aqui um acréscimo dos atletas, né, um aumento dos atletas que participavam de prática recreativa. 3 anos antes, 2 anos antes, 1 ano antes. Em relação à prática competitiva, nós conseguimos observar que os atletas que participavam de mais eventos competitivos, eles participavam de mais eventos competitivos, ao passo que as categorias competitivas foram ficando mais experientes. Então, a gente vê aqui as categorias pré-mirim, mirim, petis, infantil, juvenil, júnior e sênior. A gente vê que a quantidade de competição, principalmente aquelas de 4 a 6 competições por ano, a gente vê um aumento dessa prática competitiva. Então, esse quadro aqui é um quadro que representa a quantidade de competições participadas por ano em cada categoria. Então, a gente consegue observar que essa quantidade de competições, até porque o nível das competições foi aumentando. Então, antigamente, se eles participavam somente de competições estaduais, eles começaram a participar de competições nível regional, competições de nível nacional e até competições internacionais. Então, a gente vê um acréscimo aqui, aumentando a quantidade de competições ao passar do tempo, né? Ao passar dos anos, as categorias competitivas foram ficando mais experientes e esses atletas foram participando de mais eventos competitivos. Já em relação à quantidade de provas participadas por competição, a gente também conseguiu observar que houve um acréscimo dessa quantidade de provas ao passar dos anos. Ou seja, quanto mais experiente a categoria competitiva ia ficando, de pré-mirim até sênior, ele foi aumentando a quantidade de competições. Na verdade, ele aumentou aqui até juvenil, se manteve juvenil em júnior e teve um pequeno decréscimo em sênior. Mas essa tabela aqui, essa barra, representa de 4 a 6 provas que esses atletas competiram por competição. Então, a literatura de treinamento esportivo, ele acaba defendendo que nas categorias iniciais ele tem uma amostragem maior das provas, ou seja, nas categorias iniciais, nas categorias menos experientes, eles deveriam estar participando de uma maior quantidade de provas, justamente para ele poder ter essa experimentação. Ao passo que, ao passar do tempo das categorias competitivas, ele vai ficando mais específico, tanto em relação ao treinamento, mais específicos para algumas provas, e chegando nas categorias mais experientes, eles competindo, né, sendo mais específicos em relação às provas em que eles participam. Então, esse aumento
da quantidade de provas em que esses atletas estão participando pode ser justificada pelo modelo competitivo em que a gente tem aqui no Brasil, ou então até no mundo, né? Em que esses atletas precisam pontuar para suas agremiações, então eles precisam participar de mais provas. Então, essa é uma questão importante aí durante a discussão dessa pesquisa, tentar analisar o porquê desse aumento de quantidade de provas. Já em relação à prática, em outras atividades físico-esportivas que esses atletas realizaram durante a formação esportiva, nós conseguimos observar que nós separamos essas práticas em atividades de coordenação complexa, lutas, jogos desportivos e atletas que não participaram de atividade física esportiva. A gente conseguiu observar que 20% não praticou outra atividade física esportiva durante o seu processo de formação esportiva. Nós observamos que 16% realizaram atividades de coordenação complexa, e essas atividades de coordenação complexas, a gente pode defini-las, caracterizá-las como ginástica artística, nado sincronizado, dança, são esses tipos de atividade de coordenação complexa. Não está aqui diferenciando aqui nesse gráfico, mas os atletas que realizavam essas atividades de coordenação complexa foram mais as atletas femininas. Em contrapartida, essas atividades físico-esportivas de lutas, que representa 20% também dos atletas, essas lutas podem ser judô, jiu-jitsu, muay thai, karatê, 20% desses atletas realizaram esse tipo de prática. E a maioria por homens, atletas homens. E já 41% dessa amostra que participou da pesquisa realizavam jogos desportivos, tanto homens quanto mulheres, aqui de forma igualitária, eles participavam de jogos desportivos, que é futebol, handebol, basquete, vôlei, são esses tipos de atividades. Então, sobre o histórico de desempenho esportivo, nós realizamos um histórico de desempenho esportivo, fomos lá no site da CBDA e diferenciamos ali, pegamos o quadro, né, das atividades, das provas em que eles participavam. 50 metros nado livre, 100 metros nado livre e 200 metros nado livre são as provas consideradas. E nós fizemos, de 2015 a 2019, nós pegamos todos os atletas que foram participantes e fomos colocando, de acordo com a aparição dele, né, um histórico de desempenho, de acordo com o desempenho dele, nós fomos colocando, atribuindo valores. Se esse atleta foi pódio em algumas dessas competições, de 2015 a 2019, nós atribuímos o valor 3, se ele foi pódio. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro colocado. Se ele teve um valor intermediário, ou seja, quarto, quinto e sexto, nós atribuímos o valor 2. E se ele foi entre os últimos, sétimo ou oitavo, nós atribuímos o valor 1. Então, nós fomos atribuindo para todos os atletas masculinos e femininos. Aqui tem só um exemplo de todo esse quadro, de toda essa planilha que nós realizamos, aqui tem um exemplo. Nós fomos atribuindo esses valores de pódio, de intermediário e de últimos. E depois de ter atribuído esses valores, nós criamos uma fórmula, que é a soma das pontuações atribuídas no ano, nesse caso aqui, o ano de 2018, e na prova de 100 metros nado livre, no troféu Maria Lenk, no troféu José Finkel, esse atleta, por exemplo, ele chegou em colocações intermediárias, então atribuímos o valor 2 para ele, tanto em 100 metros nado livre, quanto em 100 metros nado livre no Maria Lenk e no José Finkel, então atribuímos o valor 2. E também nós consideramos a idade dele no ano em que ele realizou essa competição, ou seja, esse atleta aqui em 2018 tinha 19 anos. Então, nós também utilizamos na fórmula a idade como um peso para essa fórmula. Então, a soma das pontuações atribuídas no ano, dentro da prova, dividido pela idade do ano desse atleta, e depois nós multiplicamos tudo isso por 10 para criar um número mais aprazível aí na hora de realizar
essa diferenciação entre o histórico do desempenho esportivo. Dessa maneira, nós atribuímos essas pontuações e nós conseguimos depois fazer uma média de todas as aparições desses atletas. Então, nós conseguimos, dessa maneira, diferenciar os atletas por desempenho esportivo. Então, conseguindo realizar a diferenciação desses atletas por desempenho esportivo, depois a gente consegue realizar, diferenciar, fazer uma análise diferenciada dos atletas com melhor desempenho esportivo, por exemplo, nas provas, e fazer uma diferenciação, uma comparação em prática de treinamento supervisionado, em prática de treinamento individual, de prática em atividades recreativas, conseguir realizar uma comparação dentro aí desses atletas, diferenciando o desempenho esportivo deles. Então, os benefícios esperados por essa pesquisa são todos relacionados para o desenvolvimento do treinamento no prazo na natação. Então, potencializar o desenvolvimento atlético dos atletas, né, identificando a importância dos diferentes tipos de práticas relacionadas à natação, identificar a importância de outras atividades físicas e esportivas para o desempenho da natação, contribuir também ajudando a evitar o abandono esportivo, tentando identificar a possibilidade de especialização precoce e identificar também as possibilidades de sobrecargas excessivas. E após todas essas coletas, análise e discussão, divulgar os resultados da pesquisa à comunidade científica, a professores e a treinadores. Então, dessa maneira, eu termino essa apresentação, deixo uma frase para que a gente possa refletir. A próxima fronteira não está somente à sua frente, ela está dentro de você. Robert Cooper, muito obrigado, agradeço aí a participação de todos, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou então pelo e-mail. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Diego Porto, sou aluno do doutorado e vou fechar o revezamento aí da ciência dos esportes aquáticos, trazendo o meu tema do doutorado, que é o efeito de diferentes métodos de treinamento na rigidez da aorta, praticado por nadadores, ciclistas e corredores e avaliado por ecocardiografia. Então, para que vocês acompanhem comigo a apresentação, eu a dividi em 5 tópicos e vamos começar com a introdução para que vocês acompanhem a linha do tempo aí da produção científica acerca do meu tema. Então, os primeiros estudos que avaliaram as adaptações cardíacas de atletas data de 1975, ou seja, é um tema recente aí na literatura científica, né? E esse pesquisador, o Joel Morgenroth, ele avaliou diversos atletas de várias modalidades, tanto modalidades aeróbicas quanto modalidades de força, e aí ele estabeleceu uma hipótese que trazia para a gente que essas adaptações desses atletas aconteciam de forma dicotômica. Então, os esportes eminentemente aeróbicos, né, de endurance, promoviam adaptações de aumentos de cavidade, né, adaptações excêntricas, e os esportes de força, eminentemente a musculação, powerlifting, um levantamento de peso olímpico, traziam adaptações de espessura de parede. Então, aumentava a espessura da parede do coração sem aumentos de volumes cavitários. E essa hipótese foi aceita, foi endossada e foi praticada durante muitos anos pelos pesquisadores, até que em 2009, um grupo de pesquisadores australianos trouxe alguns estudos que avaliou as adaptações de alguns atletas, e essas adaptações aconteciam dependente da modalidade esportiva praticada. Então, elas eram específicas da modalidade que o indivíduo praticava. E, inclusive, algumas modalidades, eles evidenciaram alguma adaptação combinada, tanto excêntrica como concêntrica, né? Tanto com aumentos de cavidade, quanto aumentos de espessura de parede mesmo do coração. E, a partir daí, essa hipótese de Morgenroth começou a ser rediscutida, né, revisitada. Pesquisadores lançaram mão de vários outros estudos para trazer um conceito diferente dessa adaptação. E, em 2014, essa hipótese de Morgenroth se tornou obsoleta, visto que os pesquisadores conseguiam visualizar adaptações diferentes dependendo da modalidade esportiva que o indivíduo praticava.
Então, para fechar essa introdução, esse é o meu estudo de mestrado, que avaliou a adaptação cardiovascular de triatletas amadores, né, triatletas recreacionais. E aqui a gente consegue evidenciar que as adaptações de volume ejetivo, né, quantidade de sangue que o coração ejeta a cada batida cardíaca, cada batida do coração, ele foi maior de acordo com o volume de treinamento do indivíduo. Então, os indivíduos que treinavam mais volume de treinamento aeróbico semanal, eles tinham maior aumento de volume ejetivo. Então, passando para a relevância, né, desses estudos, o que a gente consegue analisar a partir desses achados da literatura científica? Já que a gente já sabe que os esportes promovem adaptações específicas da modalidade esportiva e que essas adaptações têm um grau de penetrância de acordo com o volume de treinamento que o indivíduo faz, o que a gente pode fazer de análise em relação a isso? A via de saída de todo esse fluxo aumentado de volume ejetivo é pela aorta, que ela tem esse componente ascendente, o componente descendente e o restante que parece uma bengalinha. E 4 fatores são determinantes para a saúde da aorta. O primeiro deles é a idade. Então, com o envelhecimento, o indivíduo tende a aumentar a rigidez da aorta, e aí aumenta o depósito de placas ateroscleróticas, aumenta a chance do indivíduo ter alguma doença cardiovascular. O estilo de vida, então o exercício e alimentação principalmente. Doenças cardíacas já pré-existentes afetam na saúde da aorta e fator genético também. Então, a partir de todos esses achados da literatura científica em relação ao remodelamento cardíaco que o exercício promove em seus praticantes e que a aorta vai ter que dar conta de toda essa demanda, né? Então, a gente pensou em estudar as adaptações que diferentes esportes poderiam trazer para esses indivíduos. E esse foi um compêndio de todo o remodelamento cardíaco que o esporte pode trazer em seus praticantes. E aqui a gente consegue perceber que vários esportes aeróbicos estão alocados em quadrantes diferentes. Por exemplo, o ciclismo e o triatlon estão no quadrante vermelho, à direita na parte de cima. As corridas de média distância estão no quadrante laranja à direita. E a natação está no quadrante amarelo à direita, mais baixo. Então, mesmo esportes eminentemente aeróbicos de endurance promovem adaptações distintas aos seus praticantes. Então, a partir daí, com toda essa análise crítica do que a gente consegue encontrar na literatura científica, a gente trouxe 3 temas centrais para a gente estudar. Primeiro, será que esportes diferentes, mesmo esportes de endurance, mas distintos, promovem adaptações na aorta de forma diferente? Se métodos de treinamento diferentes promovem melhoras na rigidez da aorta de forma diferente? E se a dose-resposta na adaptação do coração é diferente de acordo com o volume e intensidade do treinamento do indivíduo, na aorta também responde da mesma forma? Então, nesse sentido, a gente passa para o terceiro tópico da minha apresentação, que são os objetivos do meu projeto de doutorado. O objetivo geral é avaliar qual o efeito de diferentes métodos de treinamento e diferentes modalidades esportivas na redução da rigidez da aorta promovida pelo treinamento. Os objetivos específicos seriam comparar esses índices de rigidez da aorta desses indivíduos com os valores de referência para a idade, comparar os índices da rigidez da aorta entre as modalidades esportivas e diferentes métodos de treinamento, identificar o grau de correlação entre essa rigidez da aorta com o volume e intensidade do treinamento, né, ou seja, com a densidade de treinamento do indivíduo, e estabelecer um índice de rejuvenescimento da aorta por dose de treinamento, para a gente conseguir estratificar isso por horas semanais e saber que o indivíduo que precisa melhorar a rigidez da aorta dele, saber o quanto de treinamento ele precisa fazer, qual o volume, qual a intensidade que seria mais eficiente para a prática esportiva, para ele ter esse benefício da melhora da rigidez do arco aórtico. Então, partindo para os materiais e métodos, é um estudo longitudinal, experimental de coleta prospectiva de dados, a caracterização da amostra de nadadores, ciclistas e corredores amadores do gênero masculino com mais de 60 anos. Então, a gente escolheu só homens a partir de 60 anos porque a rigidez da aorta é mais evidente nessa população.
mais evidente em homens e mais evidente acima dos 60 anos. E um questionário estruturado vai ser elaborado e validado com o intuito de identificar o nível de treinamento atual desses indivíduos, o histórico de doenças e histórico pregresso de exercício físico, para saber qual é o estado atual do indivíduo no início da intervenção. Então, os critérios de inclusão são homens acima de 60 anos, que pratiquem somente uma das modalidades esportivas selecionadas para intervenção e que eles não ultrapassem mais de 3 horas de prática dessa modalidade por semana, para a gente conseguir ter uma adaptação com a nossa intervenção. Seria interessante que esses indivíduos fossem praticantes iniciantes nessas modalidades. Então, os critérios de exclusão são indivíduos que mantêm exercício físico nos últimos 3 meses, de mais de 3 horas semanais de treinamento nas modalidades selecionadas para o estudo. Contraindicação é a realização da ecocardiografia, que é o exame que a gente vai usar para avaliar a rigidez da aorta. E indivíduos com história patológica pregressa de hipertensão ou qualquer outra doença cardiovascular que já pudesse causar uma rigidez da aorta única e exclusivamente por conta da doença, da patologia. Então, a intervenção. Os sujeitos vão realizar uma avaliação de potência crítica, né, para identificar os limiares fisiológicos no início e ao final da intervenção. O padrão ouro para a gente saber a condição aeróbica do indivíduo seria o teste cardiopulmonar, mas como na natação a gente tem uma dificuldade para realizar o exame dentro d'água, então a gente escolheu o teste de potência crítica, que é um teste que pode ser feito pelos praticantes das 3 modalidades. Então, uma forma da gente medir os 3 indivíduos da mesma forma, os 3 indivíduos que praticam as 3 modalidades da mesma forma. Então, os sujeitos realizarão uma avaliação ecocardiográfica para identificar as velocidades de fluxo sistólico, diastólico, da aorta ascendente e descendente, no início e ao final da intervenção. E a intervenção vai ser de 12 semanas de exercício físico aeróbico. Os indivíduos vão ser divididos em 2 grupos de nadadores, 2 grupos de ciclistas e 2 grupos de corredores. Um grupo vai fazer eminentemente treinamentos de HIIT, né, treinamentos intervalados de alta intensidade, e o outro grupo vai fazer eminentemente treinos de intensidade moderada, treinamento contínuo de intensidade moderada. Então, passando para os resultados esperados no nosso último tópico, a intenção é que a gente espera que o estudo possa dizer qual é o método de exercício mais eficiente, mais eficaz para a melhora da rigidez aórtica e preservar ou mesmo rejuvenescer a aorta do indivíduo. E ainda responder se diferentes atividades de endurance promovem diferentes adaptações e efeitos distintos em relação à penetrância e na magnitude dessa melhora da rigidez aórtica às custas do treinamento esportivo. E, para finalizar, gostaria de ler essa frase do Leonardo da Vinci, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, né? Nunca se cansa e nunca se arrepende. E gostaria de agradecer pela atenção e por vocês terem ficado até aqui. Esperamos vocês no próximo encontro. Obrigado.